brevemente falar meu relato de parto domiciliar do Apolo, meu segundo filho, e que nasceu dia 5 de janeiro de 2021. Estou fazendo esse relato hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, faz 1 mês e 15 dias que ele nasceu. Já faz um tempo que eu estou aqui me ensaiando para falar. Eu acho muito importante trazer esse relato porque foi a partir de relatos de outras mulheres, diferentes relatos, que eu fui me inspirando, fui pensando também a forma, fui desmistificando, né, a forma de nascer, que é uma forma muito massificada na nossa sociedade, né, que é aquela forma de parto hospitalar, com muitas intervenções, né, que via de regra cai numa cesárea, né, muitas delas são cesáreas mal indicadas. Então a gente sabe que tem esse cenário no Brasil de nascimento, né? Isso desde a pesquisa lá do Nascer do Brasil, isso foi descortinado e até agora tá assim, a gente não teve muita mudança nisso, apesar de ter uma crescente procura de partos domiciliares. Mas ok, quero falar como é que foi o meu então, né? O parto nunca vai se repetir, nem na mesma mulher, nem em diferentes mulheres. Mas é o seguinte, descobri que estava grávida em maio de 2020, foi uma surpresa, e a partir de então eu sempre quis, né? Sempre imaginei que o segundo filho eu queria experimentar o parto domiciliar, que não foi algo que a vida toda eu desejei, assim, eu sempre, bem pelo contrário, assim, eu também tinha a ideia de que parto era uma coisa muito dolorida e que melhor que se fosse anestesia geral, ok, sabe, se fosse possível, porque o que eu queria era não passar por isso, eu tinha muito medo da dor do parto. Então foi uma desconstrução, que foi principalmente na minha primeira gestação da Laura Luna, em 2019, quando eu gestei ela, e que eu, a partir daí, né, na minha escolha de parir numa casa de parto, que foi aqui em São Paulo, na Casa Ângela, eu, durante toda a preparação que a casa de parto oferece, também com o acompanhamento da minha doula, que foi a Elis Teixeira, que eu sou muito grata, uma pessoa muito especial, ela foi me trazendo vários elementos que eu fui aprendendo, me apresentando várias questões desse cenário. Então eu pude chegar na época na casa de parto mais confiante, tive um parto tranquilo, né, numa perspectiva bem tranquila. Foi um parto que durou 8 horas de trabalho de parto e teve desfecho lá na casa de parto mesmo. Mas aqui falando do parto domiciliar, então o segundo filho eu sempre imaginava ter em casa, né? Durante a gestação, mais pro final da gestação, falando agora de casa, né, do domicílio. Durante a gestação, então, eu fui buscar conhecer as equipes que realizavam. E a equipe Nascendo em Casa foi a que mais eu me identifiquei. Gostei do acolhimento que a enfermeira ali disponibilizou, ela pegou e fez uma primeira consulta. Isso foi todo o diferencial, assim, uma primeira consulta que ela abriu, né, uma primeira conversa, me explicando tudo o que precisava. E uma das peças chaves, assim, que fez eu me encantar pelo trabalho foi quando ela falou assim: bom, para ter um parto domiciliar, o que precisa é domicílio, não precisa nada de tão especial assim nesse domicílio, né? Porque muitas vezes a gente tem ideia que, bom, eu preciso então de uma casa com banheira, ou providenciar uma banheira, então precisa de um chuveiro que seja ultra potente, uma bola de pilates, isso e aquilo, enfim. Não precisa ter muita vontade e precisa de um domicílio, né? Então, assim, a gente desmistifica já essa questão. E o curioso é que quando eu fiz essa entrevista, eu tava residindo num domicílio, tava no antigo apartamento, e por circunstâncias da vida, enfim, a gente teve que se reorganizar. Como um segundo filho, a gente se mudou, né, no final da gestação. Então fazia 15 dias, 20 dias que eu tinha me mudado para esse apartamento. Então o planejamento que eu idealizava no início de fazer o parto domiciliar era no meu antigo apartamento. Inclusive eu, claro, pensava, né, a primeira imagem que vinha do parto domiciliar era uma banheira, né, e eu parindo lindamente dentro d'água, assim, e
a minha filha ali dentro, né? Ela adora a água, então assim, tipo, meu companheiro também, a gente até eu fui atrás, então nesse meu antigo apartamento tinha uma varanda, eu fui atrás de uma piscina, né, inflável, que pudesse né, ficar tranquila ali, caber direitinho no espaço. E ok, providenciei a piscina, né? Foi todo um desgaste para achar na internet que tivesse a medida ok, exata, que também fosse compatível, porque aquela a mais utilizada em parto domiciliar, que é uma redonda, não cabia na sacada, então tinha que ser uma quadrada. Ok, achei, guardei a piscina, no fim me mudei. E com o desgaste da mudança e tal, organizando as coisas, não consegui pensar onde essa piscina ficaria aqui em casa. Mas ok, né? O plano de parto já era parto domiciliar, a piscina, isso daí eu comecei a desconstruir também, assim, ok, se não tiver piscina, né? Tem chuveiro, tem a banqueta, né? Que geralmente a equipe traz, tem, enfim, o sofá da sala, tem várias possibilidades. Tava com 38 semanas e não tinha... me sentia muito bem, me sentia muito ativa, tava organizando compulsoriamente a casa em todo momento que eu podia, porque a questão da mudança e a questão também de eu saber que depois eu não ia conseguir organizar as coisas do jeito que eu queria, então eu acho que todo momento, assim, eu pegava e organizava principalmente um quarto que é destinado ali aos estudos e tal, então eu passei muito tempo nesse quarto organizando e revendo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de livros, tenho muitos livros, então eu fiz todo a estante dos livros, como eu gosto de organizar por temas, por autores, enfim, né? E passei muito tempo nisso e eu acho que foi muito importante esse tempo também, que eu me retirei esses momentos para eu elaborar esse momento que é renascer como mãe pela segunda vez, né? Dar conta de 2 filhos, enfim, que é algo que eu ainda estou elaborando e eu acho que a vida inteira a gente vai elaborar isso, assim, né? Porque as demandas vão mudando e é muito intenso, né? Não é algo assim, já teve um primeiro filho, ok, o segundo, ela já sabe. Não, é outra configuração familiar e realmente precisa parar, pensar e abrir espaço para isso. Então eu completei 38 semanas, senti algumas contrações de treinamento, nada muito assim presente, e relaxei quanto a isso. A Laura Luna nasceu de 39 semanas e 5 dias. E eu pensei, talvez até chegue a 39, mas talvez passe de 40 e beleza. Ok, vou parar por aqui de desejar que venha logo, né, ou que não, enfim. E chegou com 38 semanas e 4 dias, no dia 4 de janeiro, eu resolvi não organizar mais nada e pensei assim, não, tô muito cansada, eu vou dormir um pouco, né? Tava eu, meu companheiro, meu pai tava aqui em casa, meu companheiro tava trabalhando, e daí era 4 da tarde, eu falei pro pai, eu vou dormir, né? Fica aqui com a Laura Luna e tal, que eu vou dormir um pouco, eu tô precisando dormir mesmo. Quando eu dormi, eu senti algo escorrendo, assim, né? Aquela sensação que tá menstruada, sabe? Assim, quem fica, né? Quando a gente vê a menstruação e tal. Não era, né? Obviamente. Mas eu senti isso e pensei assim, olha, seria o tampão, né? Vamos ver, né? Fui no banheiro e senti algo mais consistente, um líquido mais consistente. E falei com a minha doula assim, acho que o tampão saiu, né? Aí ela disse assim, Clarice, faz o teste. A Elisa é maravilhosa que ela vai trazendo as informações na medida que eu ia precisando mesmo, né? Então não é aquela profissional assim que enche, eu sei, e te dá uma enxurrada de informações. Não, ela sabe exatamente o momento de como colocar ali, de como intervir, de como... Ela falou assim, faz o teste de ficar agachada e fazer e tossir, força uma tossida
e ver se sai alguma coisa. Bom, eu fiz isso e escorreu bastante, assim, vou colocar um absorvente, ok? Não tô sentindo nada, mas é a bolsa sim. Daí quando escorre é porque é bolsa, se não escorre é porque, ok, é só o tampão. Aí escorreu, ok, vai a bolsa, pode ter muito tempo aí pela frente, era 5, 6 horas, falei com a equipe também, olha, né, gente, as meninas do Nascendo em Casa, então, olha, estourou a bolsa, ok, não sinto nada, vida que segue, vamos lá aguardar. Aí a Elis também me sugeriu para que eu fizesse um escalda-pés e relaxasse e aproveitasse os momentos ali da barriga e tal, né? Que a Paula ainda tava dentro. E foi isso que eu fiz, né? Isso era 4, 5 horas, enfim. Aí, na verdade, ainda demorou um tempo, né? Eu descansei mais um pouco. Aí eu jantei às 8 horas. E depois às 8, assim, eu tomei um banho mais demoradinho, fiz um escalda-pés, até muito engraçado que eu coloquei o balde, assim, com as ervas, né? Pra quem não sabe, escalda-pés é uma imersão mesmo dos pés, né? Numa bacia, num balde. Eu já tinha separado um balde pra isso, então eu fiz. É engraçado que eu fiquei um pouco no quarto sozinha, mas depois entrou a Laura Luna e ela achou muito divertido aquele balde. E, inclusive, ela entrou dentro do balde de fralda, assim, foi bem engraçado, assim. Aí a gente colocou ela no box do banheiro. Nesse meio tempo, eu vi na farmácia algumas coisas, assim, ainda pedi uma teleentrega de farmácia, era 8h30 da noite. E não sentia nada, assim, né? Mas eu pensei assim, tá de boa. Pode ser que vá até 7 da manhã, 8 da manhã. A Laura Luna nasceu às 7 da manhã, então eu, né, tava com a tendência de pensar, olha, 8 horas talvez, mas eu acho que esse foi mais rápido, mas agora vou diminuindo essas expectativas, né. 9h30, 10 horas começaram umas contrações mais passadas e eu pedi para que o Ronaldo colocasse a bola de pilates dentro do box do banheiro, para que daqui a pouco eu conseguisse, né, ir pra lá e tal. Eu pensei no alívio da dor e tal. Aí não cabia. E assim, não entrava a bola de pilates no box, que é pequeno. Eu disse, então deixa. Ok, deixa a bola aqui. Né? Aí eu comecei a utilizar a bola e me movimentar, assim, um pouco. 10 horas, 10h30, ficaram bem intensas as contrações e eu consigo me lembrar até as 10h30, porque depois eu não lembro mais. Eu baixei um aplicativo, isso lá pelas 8 horas, tá? Eu baixei um aplicativo de contrações. Então, quando elas começaram, eu marcava. E quando elas começaram a ficar mais intensas, quando eu comecei a sentir mais intensas ali, um intervalo de 5 minutos entre elas, aí eu já vi que elas estavam durando uns 40 segundos, 30 segundos. Então eu pedi para que o Ronaldo, eu começava no intervalo dar algumas instruções, porque eu sabia que poderia, né, não sabia quanto tempo ia ser até a próxima. Então o que eu instruí, assim, deixa um copo d'água aqui, né, próximo, vou precisar que você me alcance a água, me alcance o copo d'água, né, nos intervalos, sem eu precisar pedir, porque dá muita sede, assim, é um esforço físico mesmo. Eu sentia ondas de calor, assim, pelo corpo. E fiquei no meu quarto todo o tempo, enfim, né, muito longe de uma banheira de água, muito longe enfim, de tudo que inicialmente eu tinha idealizado, que era banheira. A Laura Luna tava dormindo, então era 11 da noite, ela já tava dormindo. E tava eu, mas era muito também próximo do que eu queria, que era um parto bem minimalista, no sentido de que eu queria pouca coisa, pouco som, né, que tivesse eu e o Ronaldo juntos ali no início, assim, eu queria que tivesse o mínimo de pessoas, de equipe possível, né, mas não abria mão que a minha doula estivesse junto, né. Ela foi uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante. E, enfim, ela chegou às 11 horas, talvez. E aí, quando ela chegou 11h30, por aí, eu vi que ela chegou, me tranquilizei, mas talvez eu nem tenha conseguido dar oi pra ela.
E nesse meio tempo, assim, foi muito rápido aí que as contrações elas tomaram consistência, no caso. Era muito intensa, mas eu tava muito confiante que nunca passou pela cabeça ter que sair, ter que ir pro hospital, enfim, precisar de uma transferência. Foi realmente onde eu queria estar. Esse foi o ponto mais importante, assim, eu tava muito confortável, tava na minha cama e no quarto, né, primeiro, assim, andando. Primeiro eu consegui até andar, mas primeiro no início, assim, às 10 horas e tal, consegui, enfim, andar, me mexer e pedi, então, dentre as instruções que eu tava falando, que eu pedi pra que o Ronaldo fizesse, era deixar a água, me oferecer a água, pedir pra ele botar um espelho que tem no outro quarto, no nosso, assim, que ficasse visível, que também me fazia bem me olhar no início, assim, olhar no espelho que eu tava bem, né, que eu não tava apavorada, que não tava doente, enfim, né, que não tinha nada de errado comigo, com o meu corpo, ver a barriga também tava fazendo bem. Então, aqueles espelhos normais, assim, de se ver o corpo inteiro, então deixou ali, né, de frente pra cama. Quando a Elis, a doula, chegou, ela também apagou o abajur e ficaram só as velas acesas que eu tinha deixado, umas velas de canela, uma delícia, assim, pra poder fazer uma luzinha, só uma penumbra. E então era isso. E uma das coisas também que eu fiz, acho que mais intensamente que o primeiro trabalho de parto, foi que eu vocalizei bastante e eu fiquei preocupada também de não vocalizar, gritar algo. Antes eu tava pensando, né, antes de começar as contrações, eu tava refletindo sobre isso, assim, eu não queria ficar gritando algo que fosse apavorante, que alguém de fora pensasse que eu tô sofrendo, passando por alguma coisa. Então eu comecei a fazer uma vocalização, assim, constante, né, uma pena que, enfim, não sou cantora nem nada, então não consegui cantar, mas eu vocalizei, né, tipo, alguma coisa constante, assim, sabe, no vogal, enfim, alguma coisa constante que não fosse um grito de ai, de socorro, tá doendo, não. Mas sim, mas é muito intenso, eu sentia ondas mesmo de calor e por vezes até de frio, mas muito mais de calor, assim, e pelo corpo, e pra mim foi um sinal, assim, de que tá chegando, entendeu? Tá chegando uma vida, assim, foi muito bacana poder ficar mais atenta ao meu corpo e poder sentir, assim, que tá chegando, ficar confiante, ficar, ok, vai acontecer, né? Tá nascendo, assim. E 11h30, então, inicialmente eu tava marcando no aplicativo, que é um aplicativo de contrações, então você aperta, marca a contração e aperta de novo quando a contração acaba, né? No início eu fazia isso, depois eu não consegui mais, aí eu só via de relance, assim, que o Ronaldo ele percebia a contração e apertava, enfim, aí foi que ele chamou a equipe, né, assim, antes disso, mas ele falou, olha, vai ter que vir. Aí foi muito rápido no início, que contrações, engrenou e realmente trabalho de parto, né? Trabalho de parto são contrações de 3 minutos, né, com duração de pelo menos 1 minuto, durante 1 hora, mas assim, foi muito rápido que chegou numa constância de 1 minuto, né, isso é muito comum no segundo parto, e ok, sabe, não é nenhuma, isso aí não é uma situação de urgência, emergência, é uma situação normal, natural do corpo, que algumas mulheres vão ter, principalmente estando num lugar acolhedor, que se sinta bem. E aí o meu lugar era a minha casa, então, sei lá, se o seu lugar é o hospital, se você se sente aconchegada nele, beleza, é lá que você vai estar, né? Então, assim, e o que mais eu gostava do fato de não ter saído, né? Porque no meu primeiro parto, o que foi crucial, assim, para eu decidir pelo parto domiciliar? Que no primeiro parto eu tive essa questão, assim, de começar as contrações, não foi a bolsa, não estourou primeiro, foram primeiras contrações, e eu me desloquei até a Casa Ângelo.
E agora, o que mais me relaxou e eu tava feliz é o fato de eu não precisar me deslocar pra lugar nenhum. Então eu sabia que não ia pegar carro, não ia pegar trânsito, né? Não ia ter que me preocupar se levar mala ou não, assim, enfim. Só tinha deixado, obviamente, as coisas separadas, assim, avisado, né, pro Ronaldo, tá aqui as coisas caso precise, mas nem me passou pela cabeça. Então, à meia-noite, 11h30, meia-noite tava super já engrenado, sentia bem intenso, né? Então, assim, dizer assim, dói, claro, né? Uma dor intensa, mas como é que eu sentia essa dor, né? Que quando eu me concentrava e pensava que era um sinal que estava vindo e que eu precisava, né, permitir que meu corpo desse passagem a essa vida que estava chegando, eu senti uma sensação prazerosa, né, assim, uma sensação, assim, não foi um parto orgástico, mas eu senti uma sensação muito prazerosa de poder estar me permitindo aquela entrega. E aí nesse ponto aí, enfim, uma das coisas interessantes, assim, no final, porque isso aí eu tô contando de 11h30 engrenar, meia-noite tava no ápice, assim ele nasceu a 1h da manhã, 1h01 né? Quando eu pensei assim, tava morrendo de calor, né? O chuveiro tava ligado, eu não tava no chuveiro, mas eu pedi pra que o Ronaldo deixasse o chuveiro ligado, porque tava me acalmando aquele som da água correndo, e eu olhei pra enfermeira, pra Aline, pra parteira, né? Que eu olhei pra ela e pedi pra ela fazer um toque. Não tinha tido nenhum exame de toque, nada. Então, assim, realmente não teve intervenção nenhuma, assim, nesse sentido invasiva, né? A intervenção teve de apoio, de sustentar, tá ali, né? Me apoiando e, enfim, né? Eu tá segura de ter assistência, mas a intervenção invasiva não teve necessidade, teve também poder ver, né, com o cardiotoco, teve também poder fazer avaliação com o cardiotoco, né, pra poder ver o coraçãozinho, isso aí eu senti, e quando colocava, assim, é algo que o teu corpo, ele tá tão, assim, é algo que o corpo o teu corpo tá tão sensível que um toque, assim, parece que vai, sabe, que dá um arrepio, assim, todo, algo que, assim, não toca em mim, sabe, eu preciso, sabe, me conectar aqui, eu preciso da minha energia toda pra esse parto. E então eu senti, mas ela foi super respeitosa, assim, sabe, vendo os momentos da contração pra poder ver a batida do coração, assim, que eu me senti super acolhida e cuidada. Então foi muito bacana. Que aí, claro que tem aquele momento que tu pensa, tá ok, tá muito legal, muito romântico, eu tô aqui vocalizando, mas a minha garganta, né, já tá começando a dar sinais de rouquidão, né? E quanto tempo, né, vai durar? Claro que bate um momento, assim, mas eu olhei pra Aline e falei assim, pode fazer um exame de toque? Ela, claro, né, e eu me olhei assim, claro, assim, daí eu peguei a mão dela e veio outra contração, foi no que eu consegui falar assim, pode fazer exame de toque entre uma contração e outra, e ela assim, aí eu peguei a mão dela assim, eu espero a próxima, né, aí eu tranquilizei, veio a outra contração, passou, e eu assim, então pode fazer, mas daí já veio a outra e eu abracei ela, assim, eu quis muito abraçar, sabe, eu olhei assim aquela figura, depois até falei pra ela assim, né, desse abraço, eu falei assim, nossa, eu precisava muito te abraçar e dar um ok, sabe, vou ter o segundo filho também, sabe, que é muito forte, assim, isso, assim, ela é mãe de 2, e eu pensei assim, na hora, eu preciso disso, sabe, preciso dessa energia, assim, de que é possível, né, então essa abertura, né, que a gente precisa ter pra que venha, né, o segundo filho, assim, que enfim, e aí foi que eu abracei ela e nasceu, assim, foi tipo assim, eu tava de não sei se posição de
não chegou a ser 4 apoios, mas eu tava de joelhos na cama, assim, na ponta da cama, e dei um abraço, assim, e ela tava no chão, assim, na ponta, eu dei um abraço e nasceu. Assim, então foi isso, elas chamaram no outro dia até falaram, ai, nossa, foi um parto a jato, eu até fiquei, foi um parto a jato mesmo, e fui rever todos os horários e realmente, assim, foi muito rápido, no sentido de engrenar o trabalho de parto ali próximo da meia-noite e nascer de fato a 1 da manhã, então isso daí foi muito rápido, foi bem intenso, e foi indescritível, assim, foi dando pra mim a mensagem de que realmente não precisa nada, realmente a imagem de um parto é linda, as fotos são lindas, né, tipo de um parto na água, ou de ter uma piscina e tal, mas não é necessário, né, o que precisa é vontade, desejo e tá bem, tá segura ali, tá com quem tá confiante, né, então é possível tá confiante, é possível tá confiante, é possível passar por essas ondas, né, é possível não se afogar nesse medo de que dói, de que como assim, sabe, vou estar longe de uma agulha anestésica. É possível, sabe, mas é possível a gente se fortalecendo, é possível as mulheres se fortalecerem e trazerem isso pra pauta através de relatos, através de conversas umas com as outras, e é por isso que eu decidi trazer esse relato de parto, assim. Foi um parto domiciliar, foi tido como parto a jato, mas o parto a jato, ele nesse meu caso, ele foi planejado, no sentido de que eu também imaginei quanto tempo eu preciso para esse parto, sabe? Quanto tempo eu quero, né? Então, assim, acho que analisei os meus medos também, né? Antes, assim, tipo de que, bom, né, tive um suporte emocional para poder analisar, assim, quais medos eu tenho, porque isso acontece bastante também, assim, no sentido de que os maiores medos, muitas vezes eles vão lá te assombrar numa presença, né? Então, se poder se livrar deles antes, né? E uma das coisas que a Elis me falou no atendimento antes do parto, ela perguntou assim, vamos trazer para essa conversa as emoções que precisam vir, né? Quando ela falou isso, eu me conectei, assim, eu saí da conversa chorando bastante, pensei, o que precisa vir é realmente o meu medo de dar conta de 2 filhos, né? Para mim, enquanto única filha, e não tenho muitas referências, assim, de mulheres com 2 filhos e tal, próximas, né, na família, assim, que eu tenha visto o cotidiano. Isso daí eu temia bastante, assim, como é que eu ia dar conta, né? É difícil, sim, mas, assim, eu acho que isso foi importante para eu poder pensar ali na hora, de quando eu percebi mesmo que a bolsa tinha rompido, de pensar assim, tá, ok, talvez eu não esteja com tudo organizado, e não tô com tudo organizado, mas tá aqui, pode vir, Apolo, tá aqui, eu aceito o desafio. E é esse o meu relato.